E nós estamos com Sávio Carrijo, que é o gerente da Agrodefesa. Sávio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a toda a sua audiência. E para nós, um prazer recebê-lo mais uma vez. E o assunto é sério, é assunto de gente grande. Nós vamos falar do cancro dos cítricos. É isso mesmo, né? Cancro cítrico. Cancro cítrico. E Goiás parece que está sendo tomada. Isso, a Agrodefesa identificou o cancro no estado de Goiás, no primeiro caso em pomares não comerciais. O primeiro caso do estado foi no monitoramento de rotina, promovido pela equipe da Agrodefesa de Jataí. O segundo caso, praticamente na mesma semana, foi no município de Itajá e depois Lagoa Santa, em áreas não comerciais. Então, o estado de Goiás ele possui 2 status para o cancro cítrico, que é uma doença causada por uma bactéria, uma bacteriose. O status em erradicação nas áreas não comerciais, nesses municípios, que é Jataí, Itajá e Lagoa Santa. E nas áreas comerciais existe a normativa federal 2018 que exige que o produtor comercial cujo a área foi contaminada com cancro cítrico promova um sistema, o município inteiro entra em sistema de mitigação de risco e todo pomar comercial tem que utilizar a metodologia descrita na portaria do Ministério de 2018. Tá, para a gente que não é da área dos cítricos, quando fala aí de mitigação de risco, o que é isso? O sistema de mitigação de risco é justamente para que aquele município, naquela propriedade onde a praga foi identificada, é feito um controle mais rígido. O produtor tem que fazer a aplicação de alguns fungicidas, no caso os produtos para o controle da bactéria, mais acentuado. E ele tem que promover uma unidade de consolidação na propriedade. Uma unidade de consolidação seria, no caso, um packing house, onde todos os frutos colhidos eles passam por um beneficiamento, eles passam por uma higienização também, para tratamento justamente da bactéria, para que não saiam contaminados, um foco de contaminação. Faz ali uma descontaminação antes de sair. Isso, e todo fruto, no estado de Goiás especificamente, ele é contaminado, que tem o sinal visível do cancro, ele tem que ser destruído na propriedade. Por quê? No estado de São Paulo, por exemplo, onde existem indústrias processadoras de suco, esses frutos vão para o suco. Mas no estado de Goiás não existe nenhuma indústria que promova o esmagamento e produção de suco no estado. Então, por isso o produtor... A gente não tinha aqui em Rio Verde produção de suco? De suco, esmagadora não, a produtora de suco, eu creio que não. O que tinha em Rio Verde era tomate. Há muito tempo atrás, eu lembro. Era uma empresa até faliu, no caso, essa do tomate. De suco, esmagadora, aqui, uma indústria grande, aqui em Rio Goiás tem, quem produz suco. Porém, não a nível tão grande, a nível industrial, Como... Exatamente, como no estado de São Paulo, que são as principais hoje, ficam no estado de São Paulo, no estado do Paraná. E essa situação de erradicação, o que é isso? Qual que é a diferença para... Isso, no pomar não comercial, por exemplo, no município de Jataí, toda a área não comercial, fundo de quintal que foi detectado, o produtor tem que eliminar esta planta, matar as plantas cítricas justamente para que elas não sejam uma fonte de contaminação. Então, essa bacteriose ela se propaga pelo contato da bactéria, da planta contaminada com outras plantas. Então, o contato humano, pegou na folha, no fruto contaminado, e a pessoa se dirige a outro pomar, pode passar essa doença. Então, ela não é a principal doença mais temida dos citros, porém ela é de suma importância, porque ela deprecia principalmente o principal produto da citricultura, que é justamente a fruta. A fruta fica feia, a fruta fica menor, e a planta também ela vai ficando, tendo a sua saúde debilitada, produzindo frutos menores, frutos mais feios, Então ela sofre mais com estresse hídrico. E esse fruto, se eu consumir um fruto desse que esteja contaminado, qual que é o problema para mim? Nada, nenhum problema. O cancro cítrico, a doença, a Xanthomana cítrica, que é a causadora, ela só afeta citros mesmo. Citros seriam laranjas, tangerinas, limas ácidas, os limões. Então, não tem nenhuma consequência para o ser humano. Isso, para consumo humano, nenhum problema. Só que lá no mercado não é a laranja ou o limão que eu prefiro levar, porque ela está lá
com aspecto feio, menor. Fica feia. A fruta fica feia, ela fica muitas vezes mirradinha, né? Então, nos pomares comerciais, lembrando que esse serviço de detecção de novos focos é porque a Agrodefesa ela promove anualmente um monitoramento nas áreas comerciais do estado e nas áreas não comerciais, uma porcentagem das áreas não comerciais também, e justamente para a manutenção do status sanitário do estado de Goiás. Então, o Ministério da Agricultura lança as portarias com os estados e com os status para as pragas, né, de tempos em tempos. Então, uma vez que o município entra, por exemplo, o município de Rio Verde, onde possui um caso comercial. O município de Rio Verde, todo município, produtor, toda pessoa que quiser produzir comercialmente citros, automaticamente tem que entrar no sistema de mitigação de risco. Ele vai onerar o custo para o produtor, justamente para que o status sanitário do estado, nas áreas que continuam livres, não seja, né, afetado. E como que essa doença chega? Ela chega principalmente nas áreas não comerciais, que é sempre a nossa principal propagação. Ela talvez chega numa área, num fundo de quintal, numa propriedade pequena, numa propriedade ou num assentamento, numa associação, principalmente pelo comércio ilegal de mudas. O comércio, no estado de Goiás, o comércio ambulante de mudas, ele é proibido justamente devido a esse tipo de problema, pois são mudas que aqui na região 100% do que acontece de muda ambulante vem de outros estados, e principalmente do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o cancro cítrico é uma doença que já existe e eles convivem com ela há muitos e muitos anos. Porém, o comércio clandestino, o caminhãozinho, principalmente aquele caminhãozinho que você vê lá, as mudas de frutas já produzindo. O problema principal é justamente quando temos que, constatado um caminhão desse, a gente tem que fazer a eliminação dele aqui. Justamente porque não se sabe de onde veio esse caminhão, não se sabe a condição daquele produto, e muitas vezes são mudas clandestinas feitas de qualquer forma. Então, a produção de citros, de muda de citros, ela é muito rigorosa, tem que ser feita em bancada, né, muitas vezes em tubetes. Então, quando vem de outro estado, um vazão muito grande, pode trazer fungos, nematóides. Dentro daquele substrato, daquele solo onde ela está plantada, e geralmente, pode vir ali o universo. E muitas vezes vem no vazão, já vem, por exemplo, uma laranjinha pequenininha. Aí o produtor, isso aí é fato. O produtor compra e fala assim, ano que vem eu já vou comer laranja aqui desse pezinho. Só que é uma muda sem procedência. Geralmente ela demora muito tempo para poder produzir alguma coisa. É muito cara, diga-se de passagem, porque o produtor, todo mundo que vai comprar uma muda hoje, ele pensa assim, eu vou comprar aquela pequenininha que vende no viveiro, ela vai demorar demais para produzir. Mas é justamente o contrário. Gente, demora não, tá? Eu trouxe um IP amarelo que eu ganhei na Tecnoshow em Tubetes, e no segundo ano dele, ele produziu flor, tá? Da mesma forma. Foi sorte a minha? Sei lá, mas eu fiquei abusando, né? Que ele só tinha 2 galinhos e nos 2 galhos deu flor. Então, é uma muda onde tem todo um processo de tecnologia e melhoramento da planta para que ela corresponda, né, à produção de flores, no caso do IP, ou na produção de frutas, no caso dos citros. Então, é de suma importância que o produtor compre uma muda de procedência, justamente para que não corra o risco de importar de outro estado uma doença aqui, né, uma praga que era ausente no estado. Então, para a manutenção de todos os status sanitários dos citros em todos os municípios onde há pomares comerciais, a Agrodefesa faz esse monitoramento anual, né? E o principal problema para o produtor comercial é aquele que já é muitas vezes um produtor tecnificado, que já veio de outros estados procurando se livrar das pragas aqui em Goiás, justamente, principalmente no caso do cancro cítrico, problemas com muda, problemas com máquinas e manejo. Aconteceu, ou o caminhão que transportou alguma fruta teve contato em um pomar. Então é de suma importância para os pomares comerciais que o produtor ele sempre faça, né, a limpeza do maquinário, né, a orientação para a equipe que trabalha na lavoura, né, e justamente o controle, né, de tráfego de veículos no seu pomar, para que não aconteça. Pois é, certa vez eu fui fazer uma reportagem num pomar e era bem rigorosa
a entrada, o veículo não pode entrar no pomar, porque pode ter ali na roda, no barro, e deixar lá dentro. Exatamente. É extremamente rigoroso a produção de citros. De viveiro, o viveiro que produz a muda, assim, é quase impossível uma pessoa externa, né, entrar. Existem viveiros muito bons em Goiás que estão credenciados na agrodefesa por produção, né? Aqui na região de Goiânia, Hidrolândia, Anápolis, temos os principais. Agora, no pomar de citros, esse controle é extremamente rigoroso justamente por conta disso, porque a bactéria, ela, né, é minúscula, né? Ninguém vê que está carregando ela. Então, se você vai fim de semana na casa de alguém, pega essa laranja e faz consumo, ela suja sua roupa, e você entra num pomar de citros, é extremamente complicado. Então, o veículo também tem. Então, a maioria dos pomares, além das cercas em volta tem pé dilúvio, né, onde aplica-se ali, por exemplo, a amônia quaternária, para matar qualquer sinal do cancro, né, do agente causal da doença, né, naquele veículo que tem que adentrar ali no talhão. Lembrando que a disseminação do cancro ela é mais lenta, porque a bactéria da planta, uma planta contaminada, ela tem que encostar de alguma certa forma em uma outra para que haja o contato. Porém, existe uma larva chamada larva minadora, muito comum em todos os pomares de citro, até no fundo de quintal, que ela se alimenta da folha dos citros, ela causa aberturas, ela faz um caminho na folha. Então é muito comum. Vamos dizer aqui para os produtores de milho, né? É quase uma larva alfinete. Isso. Então ela se alimenta da folha dos citros e ela abre as brechas, né, na folha. Então, a bactéria precisa de uma ferida na folha dos citros para que ela se hospede. Não rompe a camada externa. Não, mas ela achou o ambiente ali e ela aproveita então, mesmo. A larva minadora, então, para o cancro cítrico, muitas vezes a aplicação de inseticida para controle da própria larva minadora já é uma das medidas também. Justamente porque a bactéria ela é oportunista, ela precisa ter uma porta de entrada, né, na planta. E principalmente o que mais transmite seria, no caso, o fruto, né, quando a pessoa consome e tem contato com outras plantas, ou então as mudas durante o transporte, né, uma folha de uma bate na outra, que geralmente passa-se por isso também, tanto pelo fruto contaminado quanto pelas folhas. Eu imagino que nos pomares já haja ali um controle com engenheiros agrônomos, veterinários, para fazer. Que alguém vai dizer assim, veterinários? Sim, os veterinários fazem parte do controle, né, de qualidade de alimentos. Então, isso. Tem também. Mas eu imagino que deve ter um corpo técnico ali que faça o controle e uma avaliação periódica. Isso. Mas as dicas para o produtor de fundo de quintal. Não, mas eu não quero cortar isso aqui, que tá. Qual fica o aspecto da folha? Tem alguma coisa na folha? A doença, ela fica com uma depressão na folha, como que eu posso dizer? É uma lesão com um halo amarelo em volta, e você passa a unha nela, ela não se destaca. Existem várias doenças, por exemplo, verrugose no limão, que parece com cancro. Só que a verrugose, você passa a unha na folha, ela solta. Né? E o cancro solta aquela não. casquinha. Isso. Então, a lesão do cancro, ela é na folha, de uma depressão por lá de cima e uma verruguinha por lá de baixo. Tá? Então, você tenta arrancar, ela não sai. Essa é a do cancro. Do cancro. Então, assim, sempre que o produtor, seja do fundo de quintal, lembrando que no fundo de quintal o produtor jamais deve permitir que um caminhão de fora, alguém que venda muda ambulante, justamente. A agrodefesa, muitas vezes, ela é muito criticada por veiculação de matéria que destrói esse caminhão de muda. A sociedade, né? E não vê todo esse perigo. Eu compreendo. O nosso trabalho de educação sanitária é justamente esse, de mostrar para o produtor que a destruição daquela muda é de suma importância para a garantia da qualidade da citricultura do estado. Porque um caminhão de muda que vem de outro estado, trazendo produtos de péssima qualidade, talvez, sabe-se lá que praga quarentenária. Talvez se ele não trouxer uma praga dos citros, talvez traga uma praga de alguma planta ornamental. Então é de suma importância que o produtor sempre compre em estabelecimentos registrados, né? Que tenha
o certificado fitossanitário de origem, que possua nota fiscal, né? Possua tudo. Então, o comércio ambulante no estado, ele é proibido por isso, pelo risco que ele causa à produção comercial. Então, o produtor, uma vez que o estado, a propriedade está no município com mitigação de risco, o custo do produtor aumenta, ele vai ter que gastar mais para poder produzir, né, um produto, né, de qualidade. Então, senhores, aqui em Jataí, por exemplo, vai comprar do Júnior Melo, do Walter, que são viveiros que têm credenciamento, que têm credibilidade. Aí, quando destrói mudas de um caminhão aí, o que a sociedade enxerga, nossa, coitado, estava trabalhando, tomou prejuízo. Bom, ele está fazendo um trabalho que ele é consciente que é errado. É quase como fazer contrabando. Então, isso é um contrabando de mudas, né? É um contrabando, porque o pessoal vem de fora, eles praticamente não são da região. Vem de fora, faz o comércio ambulante, né? E esse comércio ambulante é justamente o principal problema, é falta de documento. Falta da documentação comprobatória da origem, falta da comprovação da qualidade daquele material, né? Justamente porque quando você compra uma muda de um viveiro, ela vem no tubete justamente para que a quantidade de solo ou de substrato que tem ali seja o mínimo necessário para que, se tem algum problema ali fora da planta, isso não seja transmitido, né, para, né, vários locais, né? Sabe, eu quero agradecer a sua participação conosco e acredito que foram muitas os esclarecimentos para o produtor, para a sociedade, porque isso aqui não fica só para o produtor que é comercial. Mas todo mundo tem um pezinho de limão, todo mundo tem um pezinho de mexerica, o pessoal nas propriedades rurais. Vamos todos ficar atentos, vai lá dar uma olhadinha, caso tenha, corta, e aí tem que colocar fogo? O que tem que fazer com essa? Não, a detecção ela só pode ser feita mediante uma coleta da agrodefesa, né? Porque existem várias doenças que podem ser confundidas com cancro. Então, eu posso, lá eu tenho algumas plantas, eu posso chamar a agrodefesa? Pode, tanto no seu pomar comercial, né? Eu quero vender o citros, como no fundo de quintal, eu comprei uma muda aqui e tal, ela está com uma situação aqui estranha, eu vejo que essas pintinhas aqui nas folhas e nos frutos, elas parece que não é uma coisa normal, né? Pode chamar a equipe da agrodefesa, né, do município, quem já está aí, qualquer outra, na maioria temos técnicos, para justamente fazer a detecção. Então nós fazemos uma coleta fiscal, o laboratório do Ministério da Agricultura, o LFDA, é em Goiânia, então todo o procedimento é de graça, a gente faz, é gratuito para o produtor, para a sociedade. O laboratório do Ministério faz a detecção, comprovou-se cancro, aí existe o processo de erradicação.